Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai trazer um fato bem interessante. Eu vou falar sobre muffin. O que é muffin? Não é a receita. É uma história que eu vou trazer muito interessante que aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim e que me fez entender o que é posicionamento energético. Você sabe o que é posicionamento energético? Você sabe como isso funciona? Você sabe como que funciona uma pessoa que não tem posicionamento energético? E como você faz para ter posicionamento energético? O que isso serve na sua vida? Eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje. Se você ficou interessado, vem comigo. Mas antes, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa seus comentários aqui no final, o que você está achando, suas percepções, seus insights. Ativa o sininho para as próximas notificações, se inscreve no canal, beleza? Então vem comigo! Então vamos lá, pessoal! No vídeo de hoje eu já vou começar contando a história de um amigo muito legal. É um amigo que foi muito próximo de mim, ainda é, mas ele já não tá tão próximo assim, perto fisicamente, eu digo. Eu nem sei se ele vai me autorizar a contar a história dele, então eu não vou colocar o nome dele aqui, mas eu vou contar a história do que aconteceu com ele, que me fez ter esse insight do como funciona o posicionamento energético. Essa história aconteceu aqui na Austrália, então nos primeiros meses, eu diria no primeiro ano de Austrália, esse meu amigo ele chegou muito próximo da data que eu também cheguei, que eu cheguei aqui na Austrália. E no começo, sem inglês, sem emprego, tentando estudar numa escola de inglês para aprender o idioma e também procurando um trabalho para poder se manter aqui, para poder pagar as contas, enfim, para poder viver. Ele acabou fazendo um curso de barista. Para quem não sabe o que é barista, são pessoas que fazem café, né? E aqui é uma cultura gigantesca do café. Tem cafeterias espalhadas por toda a Austrália e pessoas especialistas em fazer um bom café. E ele encontrou um emprego, né? Conseguiu um emprego numa dessas cafeterias, uma cafeteria bem conhecida aqui da Austrália. E ele era barista nesse café. E nesse café, quando ele estava trabalhando um dia, com pouco inglês, tentando ganhar a vida, tentando fazer um dinheiro, chegou um cliente nessa cafeteria, né? E essa cafeteria tem a máquina de café que é bem grande, assim, onde faz o café, e tem uma vitrine onde tem sanduíches, bolos, tortas, enfim, várias coisas para vender ali que ficam na exposição. Então o cara chegou, pediu um café específico, né, pra ele, e ele tava fazendo café, ele falou assim: você quer mais alguma coisa? Falou pro cliente. Isso em inglês, falou isso pro cliente. Você quer mais alguma coisa? Ele falou: eu quero um muffin. Né? Pra quem não sabe o que é um muffin, é tipo um bolinho. E aí você tem vários sabores de muffin, né? Você tem de morango, blueberry, baunilha, tem vários, banana, vários sabores. E sabores mais conhecidos daqui, né? E eles têm muitos apelidos, né, pra cada um dos sabores. E aí ele falou: quero um muffin X. E ele não entendeu. Aí ele virou pro cliente e falou assim: desculpa, o senhor pode repetir, né? Can you repeat, please? Aí o cara olhou pra cara dele e falou novamente: muffin X. Ele não entendeu. Ele falou: meu Deus. Ele contando isso pra gente: meu Deus, o que eu vou fazer? Não entendi o que o cara falou. Eu tive que perguntar de novo. Aí ele perguntou mais uma vez: senhor, você pode repetir, por favor? Aí o cara falou assim: é um muffin. E ele falou: meu, eu não tô entendendo nada. E tava ele, e se eu não me engano, na história, tinha mais um cara, só que o cara tava trabalhando na cozinha dessa cafeteria. E ele ficava na frente, que era um balcão na frente com a máquina de café, com o caixa e com a vitrine. E a cozinha ali, mas era próxima. E aí ele falou: meu, eu não vou entender o que esse cara tá falando. Eu já perguntei 3 vezes, eu não vou perguntar de novo, né? E ele não apontava nada. E aí ele virou pro cara da cozinha e falou assim: cara, você pode me ajudar? Isso em inglês também, porque o cara não entendia nada de português, nada. Cara, você pode me ajudar? O cara tá pedindo um muffin, eu não tô entendendo qual que é. Você pode vir aqui me ajudar? E o cara, não sei o que ele tava na cozinha, se ele tava estressado, se ele não tava num dia bom, ele virou pra esse meu amigo, já ia falar o nome dele. Ele virou pra esse meu amigo e falou assim: cara, é um muffin!
e gritou assim, você não tá vendo que é o bolinho? Aí ele falou assim, cara, ele ficou muito estressado, porque ele falou, eu sei que é o bolinho, eu quero saber qual bolinho. E você não pode vir aqui me ajudar? Ele pensou, né? Isso ele contando pra gente. E aí ele ficou tão irritado, porque já tava difícil. Ele tava trabalhando, ele tava tentando aprender o inglês, ele tava aprendendo a fazer café. Ele tava gerenciando toda aquela situação, aquele sotaque, porque o sotaque australiano não é fácil, é cheio de gírias, é cheio de cortes nas falas, tentando entender tudo aquilo. O cara não contribui em nada, o cliente não contribui em nada pra apontar, pra nada, nem percebeu que ele tava com dificuldade. Acho que subiu a energia de ira nele, e aí ele, carioca, virou pro cara da cozinha em português e falou assim, porra! Em português mesmo. Porra, mano, porra! Igual carioca fala, não sei imitar direito, gente. Me desculpem os cariocas. Porra, você não tá vendo aqui que eu quero só saber qual que é a porra do muffin? Você não pode aqui vir me ajudar? Caramba, que não sei o quê. E ele começou, não necessariamente gritando, mas com uma potência muito grande, né? E ele olhando pro cara da cozinha e gesticulando, e o cliente aqui, ele falando, porque subiu até um limite que ele não tava mais aguentando. Ele já tava passando por várias situações de mudança de emprego, de várias situações difíceis de aprendizado. E aí isso aconteceu. O cara da cozinha ficou pasmo. O cara da cozinha simplesmente parou e ficou assim, olhando pra cara dele e não entendendo nada, porque ele tava falando em português. Nesse momento ele soltou em português, porque ele não sabia soltar a ira dele em inglês, a potência que ele queria imprimir em inglês, então ele soltou em português mesmo, que era o jeito que ele conseguia aliviar aquilo. E aí o cara ficou assustado assim, acho que saiu da cozinha e foi ajudar ele e acabou resolvendo a situação e tal. O que eu quero trazer com essa história? Nesse momento que ele contando essa história, ele revivendo essa história do mesmo jeito, até com mais intensidade do que eu tô contando aqui pra vocês, eu entendi o que é posicionamento energético na prática. Posicionamento energético é um campo de energia que você imprime ao seu redor, na sua aura, no seu campo vibratório, onde você coloca uma potência para o outro entender, até aqui você vem, daqui para cá você não entra mais. Ou você não vai falar comigo assim, ou não é assim que age nessa situação. Eu não aceito. É o seu não. Ou o seu sim. Até onde aquela pessoa pode ir, é aquele campo que te cerca, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui é o que acontece, antes de falar como imprimir esse campo energético, as maneiras de imprimir, eu vou trazer para vocês o que acontece com uma pessoa que não tem um posicionamento energético assertivo, né? Quando ela não consegue imprimir esse campo energético. Acontece que muitas vezes não tem potência energética, não tem energia, não tem magnetismo impresso nesse campo. Então, um exemplo que eu posso dar é aquelas pessoas que falam e ninguém presta atenção. É como se aquela pessoa fosse invisível, né? As pessoas estão pensando em outra coisa enquanto elas falam. Ela não prende a atenção. É algo muito sutil. Ou leva aquela opinião daquela pessoa como café com leite, sabe? Sem importância, que é como a gente fala, uma das gírias que a gente usa no Brasil. Outra coisa é quando as pessoas não te respeitam. Para você saber se você não tem esse campo energético estabelecido, as pessoas não te respeitam. As pessoas sempre invadem o seu espaço, passam por cima da sua opinião, passam por cima das coisas que você fala. Muitas vezes tem muita piada de mau gosto constantemente sobre a sua pessoa, sobre as coisas que você faz constantemente na sua frente, muitas vezes. Agressões até físicas, né? Pessoas podem partir para uma agressão física que já é um extremo, realmente você tá totalmente sem um campo de proteção, sem um campo energético impresso. E as pessoas partem para agressão física, contato, né? Outra coisa é não sou levado a sério, de maneira nenhuma. Essa é a terceira coisa de gente que não tem um posicionamento energético assertivo. Ela não tem autoridade, né? Ela não passa autoridade, então no trabalho dela, ela não é considerado muito a opinião dela. Ela muitas vezes tem muito conhecimento, muita bagagem de estudos, muitos cursos e tal, e ela não consegue o cargo que ela quer, mesmo tendo mais competência do que outras pessoas. Ela não consegue um cargo de autoridade dentro da empresa, né? A família não leva a opinião dela em consideração. Existem alguns indícios que mostram pra gente que aquela pessoa não tem um posicionamento energético impresso no seu campo. Ela é considerada uma pessoa preguiçosa, desleixada,
né? Então a gente mescla um pouquinho com a questão da vaidade aqui, né? Uma pessoa que tá sempre relaxada, tanto com a aparência como aquela pessoa que não faz acontecer, não movimenta, passa um ar de desleixo. E às vezes a pessoa nem é tão assim, mas pelo campo que ela imprime, e vocês vão me entender mais pra frente como é que faz esse campo, como é que imprime esse campo, ela passa uma sensação de desleixo, de preguiça, né? E aí muitas vezes as pessoas não dão atividades para ela, não dão tarefas, não dão cargos, não pedem a opinião dela para nada, justamente porque ela passa um ar de não tem energia para realizar, não tem energia para, não tem potência, não tem firmeza, né? As pessoas falam firmeza, opinião, autoridade, mas na verdade é uma energia que te cerca, né? Porque vocês também já devem ter visto pessoas que você às vezes não dá muita coisa pra ela, mas ela construiu um campo energético que as pessoas que se aproximam, sim, percebe que depositam nela uma autoridade. Quem tá de fora não entende, mas ela tem. É que não é de primeira, não é um contato imediato, mas o posicionamento energético, quando bem impresso, de imediato já é possível perceber esse campo, né? Jéssica, como é que eu faço isso então? Como é que eu potencializo esse campo? Como é que eu me faço mais presente? Como é que eu trago esse magnetismo para o mundo físico? Existem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou trazer as 3 principais e depois eu vou aprofundar em tudo isso, tá? A primeira maneira, e lembrando sempre da historinha do Daniel, é através de palavras. E aí vamos lembrar que não é necessariamente o idioma que você fala. Lembra que na historinha, o Daniel, no exemplo que eu dei, eu já falei o nome dele. Já falei, Daniel, beijo. O Daniel, ele não estava falando inglês. Ele falou em português, né? E a pessoa que eu vi era um australiano. Então você fala, Jéssica, mas como é que ele entendeu? Né? Que realmente naquela hora ele precisava de ajuda e ele foi ajudar. Porque ele imprimiu a ira, o potencial energético, que não necessariamente foi xingando o cara, gritando. Porque a gente sabe que a palavra porra, carioca, é quase que uma gíria de tipo, né? Então, não necessariamente ele xingou o cara, falou, você é um... ele não fez isso. Ele imprimiu uma potência energética com um tom de voz, então através da palavra, não necessariamente entendida no idioma, mas com uma potência energética, com um tom de voz, uma vibração que sai das palavras, ele se fez entendível, né? O outro entendeu aquilo que ele precisava, aquilo que ele queria e falou, ó, o seguinte, se você não vir me ajudar, eu não consigo prosseguir, você precisa me ajudar, nós somos um time, né? Nós somos uma equipe, então ele foi firme, certo? Essa potência, ela traz limites. Quando o cara da cozinha gritou com ele falando, é o muffin, você não percebe, ou quase que você é idiota, você não tá vendo o que o cara tá pedindo, é simples. Ele às vezes não entendia a barreira do idioma, porque talvez ele nunca tenha passado por isso, né? Mas nesse momento você precisava imprimir um campo energético, porque se você deixar, num dia a pessoa vai fazer isso com você, né? Vai achar que você foi idiota, estúpido, no outro ele vai fazer de novo, no outro vai fazer de novo. Então, quando você coloca essa barreira, né, esse limite, o outro já vai saber, opa, por aqui eu não posso ir, porque se eu fizer isso com fulano, vai acontecer isso, ele vai chamar minha atenção, ele vai me mostrar que eu tô errado, ele vai colocar uma potência e vai fazer eu passar vergonha na frente dos outros se for preciso, né? Então, isso é extremamente importante. A segunda forma de imprimir um campo energético de potência é através da postura corporal. E a postura corporal, ela vem... Primeiro, a gente pode falar do modo de se vestir, que aí não necessariamente é do corpo, mas aquilo que você coloca no corpo, né? Aquilo que você veste. Então, perceba que o que você veste traz uma potência. Então, quando você vê, às vezes, você tá andando, principalmente na Paulista, quem conhece São Paulo, vê pessoas de terno, gravata, passa um ar de executivo, de pessoas que trabalham no escritório. Não necessariamente estão, né? Não necessariamente estão. Mas é essa ideia que se imprime, né? De executivo. Dependendo de como a pessoa se veste, passa um ar de mais criativo, de publicidade, né? De esoterismo. Então, percebe aqui comigo. Eu falo de espiritualidade, eu falo de energia. A maioria das pessoas
que estão nesse meio vão trazer quase que um tabu, quase que uma regra. Eu não sei exatamente como eles nomeiam isso, da onde que saiu isso, mas as pessoas que trabalham com espiritualidade precisam usar branco, azul clarinho, precisa falar manso, precisa trazer uma paz, uma calmaria. Você vai falar, Jéssica, mas você não tá assim. Se você olhar, eu fiz questão de colocar esse amarelo, verde, sei lá, essa cor bem forte e um brinco contrastando mesmo. Por quê? Porque eu quero trazer uma ideia diferente, né? O que será que eu tô querendo passar com cores mais vibrantes, com cores mais fortes, e falando de espiritualidade, e falando de energia, e falando de comportamento, e falando de mente, né? E falando de corpo, mente e espírito, e autoconhecimento através de tudo isso. Será que eu não tô querendo passar uma visão diferente, de uma espiritualidade diferente, de uma espiritualidade livre? Fica a dica, né? Do que eu tô querendo passar. Então, a minha vestimenta traz uma mensagem pra você. Você tá aí me avaliando o tempo todo. O que tá querendo te passar? Tá passando uma alegria? Tá passando uma firmeza? Tá passando uma confiança? Tá passando uma ousadia, né? Tá passando, nossa, que ridícula. Cada um vai ter uma forma de pensar naquilo e o que você pensa é aquilo que tá dentro de você, que aquela imagem imprime pra você, né? Então a postura, ela vem também de uma forma de se vestir. Aí agora eu entro na postura corporal, mais densa, né? Vamos supor que tem uma pessoa que você precisa dela para um cargo de liderança. E aí você vai entrevistar aquela pessoa, você encontra com aquela pessoa, a pessoa tá assim, ó. O ombro bem, como é que é? Eles entram até o ombro assim, né? Entra bem o ombro assim, bem caído. Aí ela fala assim, bem calmo, bem... Talvez não vai contratar essa pessoa. Ela não imprime um campo de liderança, né? Ela não imprime. Aí vai falando, nossa, mas eu tenho não sei quantos PhD, mestrado, por que não me contrata? Eu sou tão boa, sou tão inteligente. Mas para determinados cargos não necessariamente precisa de conhecimento, às vezes precisa de postura energética, né? Então, tudo isso é perceptível e o ser humano é muito rápido para perceber essas coisas, né? Já tá no nosso inconsciente coletivo, nossa memória coletiva, né? Então a gente consegue perceber essas coisas. Então perceba quando você não passa autoridade, confiança, veja o ambiente que você tá, que tipo de imagem você gostaria de imprimir, se você consegue sustentar essa postura, porque se você não consegue sustentar, como que eu posso dar um exemplo? Vamos supor que uma pessoa acha lindo o brincão, tá vendo o brincão? Acha lindo. Aí ela fala, nossa, é tão lindo aquele brinco da Jéssica, eu vou comprar um brincão e vou pôr. Aí ela vai pôr o brincão. Só que aí aquilo começa a pesar. Eu quero trazer uma reflexão pra vocês. É o brinco que tá pesado ou a pessoa não consegue sustentar o brincão? Sei lá que ela julga o brincão, que a pessoa é perua ou quer se mostrar, ou alguma coisa do tipo, ou ela tem uma carga energética mais baixa, ela tá mais baixa, mas ela tá colocando o brincão porque ela tá tentando imprimir uma coisa que ela não está sendo no fundo, né? Nada de errado com o brinco pequeno, nada errado com o brinco grandão. É a imagem que você quer passar e é aquilo que você tá conseguindo sustentar naquele dia, naquele momento e tudo mais. Mas eu tô trazendo exemplos aqui pra você começar a refletir desde as coisas pequenininhas até as coisas maiores, e eu espero que tenha ficado claro esses exemplos. Outra forma, dentro ainda da postura corporal, são as expressões faciais. As expressões faciais, elas passam códigos, informações, energias do que possa estar acontecendo por trás daquilo, né? Então, vamos supor, um olhar de autoconfiança e um olhar de medo. É sutil muitas vezes, mas imprime uma coisa diferente. E o ser humano, por mais que ele não entenda quais são esses sinais, essas vertentes, ele não seja um analista de microexpressões faciais, ele já tem um computador, cérebro, que consegue identificar e codificar isso muito rápido. Então ele tem sensações. Nossa, essa pessoa me passa uma imagem X. Não necessariamente é verdade, mas a pessoa às vezes imprime aquilo, né? Imprime aquela sensação. Quando a gente fala da parte espiritual ainda de postura corporal, eu pego um exemplo de uma paciente que chegou pra mim
E essa paciente, ela tinha um olhar bem caído, né? Ela tinha um olhar assim bem para baixo, ia quase que a pálpebra caindo assim. Conforme a gente foi entrando numa análise e conversa e campos energéticos e percepções, veio um insight para mim e para ela dentro dessa conversa, onde o olhar dela ia caindo porque tinha coisas no mundo que ela considerava ruins. E ela, por não querer enxergar essas coisas, ver essas coisas, o próprio corpo dela respondia, o inconsciente dela, não quero ver, começava a fechar os olhos e começava a cair para não ver as coisas ruins, que é como ela enxergava as coisas do mundo, né? Em vez dela buscar formas de olhar para as coisas boas e ter um olhar mais vivo, ela começava a cair, o olhar, porque tudo era muito pesado, tudo era muito triste. E isso vai trazendo até para o corpo, como forma da metafísica da doença. Você vai desenvolvendo até uma cegueira, vai aumentando, né? E por que isso se desenvolve, né? Às vezes não são só questões de saúde, às vezes são questões de como você percebe a vida, como você imprime esse campo energético, como o seu corpo aceita essas coisas. Essas informações são codificadas dentro de você. Então, o corpo, ele fala o tempo todo, consciente ou inconscientemente. Outra forma de imprimir o campo, a postura energética. Lembra do Daniel? E aí, quando eu falei, porra, eu fiz um gesto com a mão, que foi como ele me demonstrou na época. Os gestos, as formas como você fala, quando eu vou dar um exemplo, eu falo lá, quando eu falo aqui, eu falo aqui. Então, os gestos, muitas vezes, quando perde o som, os gestos, eles também comunicam. A língua de sinais, por exemplo, é uma forma de imprimir o campo energético, né? Dependendo do sinal que você faz, você também traz uma potência. Esses dias eu tava no trânsito, que é uma coisa que acontece muito, e aí uma mulher tava muito apressada, né? E não tinha pra onde ir, porque tava um trânsito. E ela começou a buzinar pro cara da frente. E o cara da frente tirou a mão pra fora da janela, assim, e fez assim, ó, passa por cima, né? Então, os gestos, eles imprimem o seu campo energético. O que ele passou com aquilo? Eu estou na minha velocidade. Se você quiser, que passe por cima, né? Precisaria fazer isso? Talvez não, eu não estou julgando aqui o que é certo e o que é errado, mas eu estou te mostrando que um simples sinal mostra o que aquela pessoa está pensando e como que ela vai agir em determinada situação, né? Som, a buzina é acelerando a pessoa. Então tem várias formas de você imprimir um campo energético, você tem que estar atento a tudo isso. Quando que você reage, quando você não reage, que imagem que você quer passar, o que a pessoa vai pensar de você, dependendo daquilo como você age, né? Então existem situações que sim, você precisa se preocupar, como uma entrevista, se você quiser um emprego, e tem situações que não é necessário. A terceira forma de imprimir um campo energético, que é a intenção. A intenção, gente, ela é fundamental. Por quê? Muitas vezes você imprime um campo energético que você gostaria. Eu dou um exemplo aqui da boazinha, né? Da amável. Que é assim, ela imprime, olha, eu sou super prestativa, eu quero te ajudar em tudo, principalmente em relacionamento afetivo íntimo. Eu faço tudo por você, ó, tá aqui, eu tô te ajudando, tô aqui pro que você precisar. Só que, na verdade, a intenção dela acaba sendo o que ela vai ganhar com isso, o retorno. Ela já espera o retorno, ela dá esperando o retorno. Então, no fundo, ela tá dando ou ela tá querendo receber? Vou deixar mais claro. Tem um exemplo de 2 clientes que passaram por uma mentoria comigo, que um dos casos era, toda vez que ela ia se relacionar com alguém, como ela tinha uma expectativa muito grande daquilo ficar sério, de virar um relacionamento sério, ela tava esperando algo em troca. Então ela não curtia aquela fase do envolvimento, da paixão, da conquista, e aí da curtição, pra depois desenvolver pra algo mais sério. Ela já entrava em alguma coisa pensando se vai ser sério, se não ia, se ia dar em alguma coisa, se não ia. E o que acontece? Mesmo sem ela falar, mesmo ela se entregando e vivendo aquilo, mesmo sem ela falar, a intenção dela no fundo, eu quero algo sério. E aí ela queria uma resposta. Então o que acontecia? O campo energético que ela imprimia eu preciso de algo sério, eu quero algo de você.
Então, por mais que ela desse, a postura corporal dela fosse de dar, de se entregar, de viver aquela situação, o outro lia o campo energético dela, ela quer tirar algo de mim, ela quer algo sério. E se a intenção dele não fosse querer algo sério, o campo energético dele já lia, já interpretava, e o que acontecia com ela? Todos eles se mandavam. Sumia, desaparecia, não ficava. E às vezes ele não entendia. Sumiu por quê? Ela não entendia, ele não entendia, eles não entendiam porque foram vários, e ela ficava nessa repetição. Todos os caras que ela se apaixonava, que ela ia se envolver, sumiam. E aí a gente conseguiu fazer a leitura do campo energético, entendendo que o que na verdade ela queria era sugar, ela queria algo para ela queria o benefício de ficar perto dela, então ela fazia para ter um relacionamento sério. E o segundo exemplo, parecido com isso, mas uma situação um pouco diferente, mas a intenção era a mesma, era ela sempre, quando ela tinha um relacionamento, ela queria controlar o cara. Então ela falava o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Por quê? Porque era uma carência exacerbada. Então ela sempre queria ele por perto, porque ela tinha medo de estar só, ficar sem ninguém. Então ela dava muito amor, muito carinho, muita mensagem, muito tudo para receber o mesmo, porque é o que a preenchia. Ela não conseguia se preencher sozinha, a gente fez todo um desenvolver disso para ela conseguir se amar, se respeitar e se entender. E aí o que acontecia? Ela tinha frustrações. Então o cara percebia que estava sendo controlado, o que ele fazia? Ele tentava arrumar alguma coisa, alguma forma de não ser controlado. Então, às vezes ele omitia coisas, ele mentia, né? Tudo pra ela ficar no falso controle, mas na verdade ele não controlava ela porque ele não se permitia controlar, então ele fazia isso com o campo energético porque ele lia esse controle, apesar dela se entregar, fazer tudo por ele. Era assim que era a leitura do campo energético. Eu tô mostrando pra vocês o quanto o campo energético, o posicionamento energético é importante, tá? Então essas três formas. Palavras, não necessariamente o idioma. Não é necessário gritar, tomar muito cuidado pra não. Eu tô falando aqui de potência, eu não tô falando aqui de gritar, de ofender, né? Até porque quando você grita e você ofende, o outro quer se defender, e aí o efeito é totalmente contrário. Tô falando aqui de postura corporal, o modo de se vestir, o modo de olhar, o modo de ter gestos, o modo de posicionar o seu corpo mesmo. E tô falando aqui de intenção. Como que a gente pode aprofundar nisso? Vamos pensar, tá? Como que eu vou... Jéssica, então quer dizer que só se eu imprimir a postura energética já é suficiente? Né? Tem na intenção, tem na palavra, tem nos gestos. Não é só isso. Você não vai conseguir sustentar por muito tempo se você não realmente for assim, né? Então você precisa se respeitar. Jéssica, mas o que isso tem a ver? Porque se não tiver dentro de você a energia, você não consegue imprimir no campo externo. É impossível. Ou se você conseguir imitando ou espelhando alguém que você admira, enfim, que você gostaria de ser como, você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Então precisa ter uma mudança interna, se respeitando, para você conseguir imprimir essa energia. E se respeitando no sentido de, quando você se respeita, né, que eu vou falar mais pra frente, mas é a questão de quando dizer sim, quando dizer não. Você para de invadir o campo do outro, né, a energia do outro. Você se respeita tanto que você não vai fazer aquilo que você não quer, e você não vai forçar o outro a fazer aquilo que ele não quer, aquilo que não tá na essência dele, né? Você vai parar de falar o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, como ele tem que agir, como ele não tem que agir, fazer o jeito que você quer, ser do jeito que você quer para se encaixar na sua vida. Então você vai se respeitar, e se respeitando, você não vai mais querer mudar o outro, certo? A segunda coisa é, você tem uma quantidade de energia para você, né, durante o dia, e essa energia vai se renovando, enfim. Mas você tem uma quantidade de energia para você colocar, distribuir na sua vida, nos seus projetos e no seu posicionamento energético. A partir do momento que você fica cuidando da vida do outro, falando do outro, pensando no outro, interferindo na vida do outro, você vai soltando essa energia pro outro. Você vai gastando a sua energia com o outro. E aí vai faltando vitalidade e energia para você.
né? Então percebe durante o seu dia o quanto você perde energia com coisas que não vão te agregar nada, que não vão servir pra você, né? E aí você vai ficando pesado, exausto, desgastado com tudo isso, né? Um exemplo que eu dou são pessoas que, por exemplo, você vai na casa de alguém, a casa tá totalmente bagunçada, e aí você entra na casa da pessoa e você começa, nossa, mas que bagunça, nossa, mas que zona. O que você tá fazendo? Você tá se conectando com aquela bagunça de tudo que aconteceu pra estar naquele estado, e muitas vezes o estado mental daquela pessoa de desorganização, e você trazendo pra sua vida, aí você vai se sentir cansado, bagunçado, exaustado e não vai saber o porquê. Porque você tá reparando e trazendo toda aquela energia pra dentro do seu espaço. Então, cuidado, cuide da sua energia, tá? Outra coisa é aquilo que eu falei, capacidade de dizer não quando quer dizer não e dizer sim quando quer dizer sim. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma amiga me chama pra ir na casa dela. Eu adoro essa amiga, é super simpática quando a gente se encontra, é super legal. Só que por alguma razão naquele dia eu não tô afim de ir. Eu tô com uma sensação de que naquele dia eu quero ficar na minha casa, por algum motivo. Pode ter explicação, como pode não ter explicação. E eu quero ficar na minha casa. E aí, se eu vou sem vontade, ou não respeitando, aí a gente entra no respeitar também, não respeitando aquilo que eu tô sentindo, eu vou, que tipo de energia eu tô dando pro outro? Que tipo de energia o meu campo tá girando? E o que eu tô oferecendo naquela conversa, naquele diálogo, naquele compartilhamento, né? E o meu campo pode estar aberto para algumas coisas que eu vou receber que eu não quero, né? Então, não significa que eu não goste dela, não significa que eu não tenho consideração por ela, mas em alguns momentos é preciso resguardar a minha energia, a sua energia, para se respeitar, respeitando o sentir, o fluxo do universo, né? Outro exemplo é quando você, mesmo com a sua postura energética, mesmo quando você imprime essa energia, com todos os modos que eu já falei anteriormente de como fazer isso, e mesmo assim o outro invade o seu espaço, o outro faz alguma coisa que não é agradável, as pessoas não levam em consideração o que você fala, mesmo você imprimindo esse campo. Jéssica, por que isso acontece? Por que isso chegou na minha vida, né? Apesar de eu ter uma postura, o que você tem que se perguntar é: quando alguém invade o seu campo, mesmo você tendo impresso essa postura, você tem que se perguntar: por que isso chegou até mim? Eu deixei alguma brecha? Eu não me respeitei? Qual foi o não que eu disse sim quando eu queria dizer não? Né? Aonde eu deixei a minha energia aí, meu pensamento, minha emoção que não foi para mim, para os meus projetos, para a minha vida, né? Você tem que se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Né? Por que isso tá chegando até mim? O que eu tenho que aprender com isso? E será que não tá na hora de mudar? Será que essa postura energética é a melhor? Será que eu não tenho que diminuir um pouco a intensidade ou aumentar um pouco a intensidade dela porque o outro não está entendendo? Às vezes eu acho que é suficiente, mas não está suficiente. Ou está suficiente eu coloquei tanta barreira energética que o outro não consegue nem chegar até mim. Ele não consegue nem falar comigo porque eu coloquei uma barreira muito grande. Será que eu não tenho que flexibilizar um pouco essa energia, aumentar ou diminuir, né? Isso é uma das coisas. Aí você fala assim, 99% das vezes que alguém invade o seu campo é porque você ofertou energia, tipo, ajudou tanto o outro que você deixou uma porta aberta. Você tentou ajudar tanto que você acabou invadindo num espaço de além da ajuda. Você fez mais que ajudar, você começou a interferir, a dar pitaco na vida do outro. Nós fazemos isso de vez em quando, nós passamos dos limites. E aí algumas situações, movimentos vêm acontecendo na nossa vida para nos trazer essa informação de opa, tá demais, tá invadindo demais. Você deixou uma brecha, você mexeu, cutucou ali, deixou a porta aberta. Então o outro vai fazer, mexer e vai bagunçar toda a energia. Então, revendo as questões, revendo aquilo que você precisa se atentar, se apoie, se ame, se valorize. Isso é a base do posicionamento energético.
Cuide de você. Imprima um posicionamento energético dos seus nãos. O que é o não da sua vida? Você pode não saber o que exatamente você quer, mas quais são os seus nãos na vida? Coloque uma barreira de, olha, até aqui é possível vir, daqui pra frente eu não aceito, daqui pra frente você não passa, daqui pra frente você não vai fazer isso comigo, você não vai falar assim comigo. E como você vai fazer isso? Da forma que eu falei lá atrás, que não precisa necessariamente gritar, mas com toda essa estrutura que eu expliquei, tá? Então, se respeitando, sabendo distribuir sua energia para você, poupando energia para você, saber dizer os não, saber dizer os sims, melhorar a sua postura corporal, né? E quando você melhora a sua postura corporal, muitas vezes repetindo, o processo de repetir vários dias, você começa a tornar aquela sua postura a sua identidade, né? Então, o começo pode ser um esforço, mas depois começa a virar a sua identidade, algo que você procurou melhorar, começa a virar um hábito, né? E quem quiser saber mais sobre hábito, tem um vídeo aqui em cima falando só sobre hábito. Por exemplo, você vai melhorando seu tom de voz, você sabendo quando se retirar de uma situação. Olha, eu tô num ambiente que eu tô sentindo que estão invadindo meu espaço, que não tá legal, que eu vou entrar em situações que eu não quero, eu vou ter que imprimir uma postura que não é agradável, que não é o mais adequado para mim, então eu vou me retirar, saber quando se retirar. Começar a perceber quais são as intenções por trás das posturas, se aquilo realmente é real ou se não é, se a postura que você está imprimindo é verdadeira dentro de você ou só é para impressionar as pessoas, para ter aprovação. E o que você está querendo com essa postura? Qual a sua intenção? Lembra do caso que eu te falei? O que você está querendo imprimir com essa postura? Então, perceba o quanto o posicionamento energético é importante, saiba imprimir, saiba cuidar da sua energia, saiba colocar limitações, porque muitas coisas vão deixar de chegar até você desagradáveis, porque você criou o seu posicionamento energético, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham tido insights, percebido algumas coisas na vida de vocês e possam melhorar com tudo isso, ok? Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!